Você já ouviu falar de Eude? Um homem improvável, canhoto, levantado por Deus para libertar Israel de um rei opressor. Sua história, narrada em Juízes 3, revela como o Senhor pode usar até as características que parecem fraquezas para cumprir seus propósitos poderosos. Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais surpreendentes do livro dos Juízes. Eude não era um guerreiro comum, nem possuía exércitos imensos à sua disposição. Era apenas um homem disposto, sensível à voz de Deus e corajoso o suficiente para enfrentar o impossível. Sua vida nos mostra que Deus não depende da força dos homens, mas da fé e da obediência. Prepare-se para conhecer uma narrativa marcada por estratégia, coragem e libertação, que continua ecoando até hoje como inspiração para todos nós. É uma história que vai muito além de um ato de ousadia. É sobre confiança total no Senhor. E talvez, ao ouvir sobre Eude, você descubra que Deus também quer usar justamente aquilo que você considera uma limitação para gerar vitória. Israel havia se afastado de Deus, mergulhando na idolatria e no pecado. Por isso, o Senhor permitiu que o povo fosse oprimido por Eglon, rei dos Moabitas. Durante 18 anos, Israel gemeu sob o peso da escravidão, pagando tributos pesados e vivendo sob humilhação. O rei Eglon era poderoso, tinha alianças estratégicas e governava com mão de ferro. Sua opressão não apenas enfraquecia Israel economicamente, mas também minava a esperança do povo. No entanto, como sempre acontece nas Escrituras, quando Israel clamou ao Senhor, Deus ouviu o seu pedido. Então levantou Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim, um homem canhoto. Algo aparentemente irrelevante se tornaria crucial no plano de Deus. O canhotismo de Eude, que naquela época poderia ser visto até como desvantagem, seria o detalhe que permitiria a execução de uma missão arriscada diante de um rei hostil. É nesse cenário de opressão, desespero e intervenção divina que a narrativa começa a tomar forma. Eude foi escolhido para levar o tributo ao rei Eglon, como era de costume. Mas, inspirado por Deus, ele preparou um plano ousado. Fabricou para si uma espada de 2 gumes, curta, que poderia ser facilmente escondida. Como era canhoto, amarrou a espada na coxa direita, um lugar improvável de ser revistado. Ao entregar o tributo, Eude despistou os guardas e pediu uma audiência privada com o rei, alegando ter uma mensagem secreta de Deus. Eglon, confiante e talvez desdenhoso, ordenou silêncio e dispensou todos os presentes, ficando sozinho com Eude. Nesse momento, o cenário estava armado para um ato que mudaria a história. O palácio, as portas fechadas, a vulnerabilidade do rei, tudo parecia improvável, mas Deus já havia colocado sua mão. Quando se aproximou, Eude declarou: "Tenho uma mensagem de Deus para ti." E com a mão esquerda, puxou a espada e a cravou no corpo de Eglon. A lâmina entrou profundamente, trazendo fim ao reinado de opressão. Não era apenas a morte de um rei, mas o início de um novo tempo para Israel. Depois de realizar sua missão, Eude manteve a calma. Fechou as portas da sala do rei, trancando-as por dentro, e escapou pela passagem destinada aos servos. Enquanto os guardas esperavam, imaginando que Eglon estivesse descansando, Eude já estava a caminho da liberdade. A fuga foi estratégica e silenciosa, mostrando que sua coragem estava acompanhada de sabedoria. Ele não apenas executou o plano,
mas também sabia como garantir que tivesse tempo para mobilizar o povo. Quando finalmente chegou às montanhas de Efraim, Eude soou a trombeta e convocou Israel à batalha. Seu ato solitário agora se transformava em um movimento coletivo. Com ousadia proclamou: "Sigam-me, porque o Senhor entregou os inimigos em nossas mãos." Essas palavras reacenderam a esperança no coração de um povo oprimido. Israel se levantou como um só homem unido para lutar pela sua liberdade. O ataque de Israel foi rápido e devastador. Eles tomaram os vales do Jordão, impedindo que os moabitas escapassem. Naquele dia, cerca de 10.000 homens inimigos foram derrotados. Nenhum conseguiu sobreviver. A vitória foi completa, não apenas militar, mas também espiritual. O povo de Israel voltou a experimentar a mão poderosa de Deus agindo em seu favor. Eude se tornou juiz em Israel, e os dias de opressão deram lugar a um período de paz que durou 80 anos. Uma das maiores conquistas registradas no livro dos Juízes. A vida de um homem aparentemente improvável trouxe libertação para uma nação inteira. E essa história prova que quando Deus levanta alguém, nenhuma limitação pode impedir o cumprimento de seus planos. A história de Eude nos ensina que Deus pode usar justamente aquilo que os outros consideram fraqueza. Seu canhotismo, visto como detalhe insignificante, foi a chave para derrotar um rei poderoso. Muitas vezes, olhamos para nossas limitações e acreditamos que elas nos impedem de servir a Deus. Mas a verdade é que o Senhor transforma fraquezas em instrumentos de vitória. Assim como Eude, você pode estar vivendo tempos de opressão ou desafios, mas quando você se dispõe a obedecer e confiar, Deus pode realizar grandes coisas através da sua vida. O segredo não está na força, mas na fé. Não está no poder humano, mas na disposição de ouvir e agir conforme a direção divina. Que a vida de Eude nos inspire a crer que Deus usa os improváveis para realizar o impossível. Eude volta a Israel com o coração ardendo de gratidão. Ele reúne o povo e anuncia: "O Senhor entregou os inimigos em nossas mãos. Sigam-me." Com coragem renovada, Israel desce dos montes e toma as passagens do Jordão, impedindo os moabitas de fugir. Em um só dia, 10.000 homens de Moabe caem diante deles. Nenhum escapou. Não foi apenas a espada de Israel que venceu, mas a mão do Deus vivo que se levantou em favor do seu povo. E assim, o jugo de Moabe foi quebrado. O medo foi substituído pela coragem, a escravidão pela liberdade, a vergonha pela honra. O nome de Eude ecoou em toda a nação, não como o de um herói humano, mas como o instrumento que o Altíssimo escolheu. A terra então repousou em paz por 80 anos. Uma geração inteira pôde crescer sem a sombra da opressão. Isso porque um homem, considerado improvável, se levantou em obediência e ousadia, confiando em um Deus que transforma fraquezas em armas de vitória. A história de Eude nos lembra que Deus não escolhe como os homens escolhem. Ele não olha apenas para a aparência, nem para as limitações. Ele usa o improvável para confundir o poderoso, o esquecido para humilhar o orgulhoso, o fraco para envergonhar o forte. Se Eude, um homem canhoto em um mundo que só valorizava a destra, pôde ser levantado como libertador, então não há desculpas para você não crer que Deus pode te usar também. Talvez você se sinta pequeno, insuficiente ou desprezado,
Mas aos olhos do Senhor, você é exatamente quem Ele quer usar para cumprir seus propósitos. Hoje, a espada que Ele coloca em nossas mãos é a sua palavra. É com ela que vencemos os inimigos invisíveis, o medo, o pecado, a incredulidade. Assim como Eude ousou entrar na câmara do rei, nós somos chamados a enfrentar os gigantes que se levantam contra a nossa fé, com a coragem que vem do Espírito de Deus. Eude nos ensina que a verdadeira força não está na mão, mas no coração que confia no Senhor. Você também pode ser um instrumento dele nesta geração. Se essa história falou com você, deixe nos comentários: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam encorajadas pela palavra. Pois o Deus de Eude é o mesmo hoje e sempre será. O libertador que transforma fraquezas em vitórias eternas.